Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início hoje a mais uma aula. Hoje a nossa aula vai ser duas questões resolvidas sobre o assunto de razão e proporção. Esse é um assunto que a gente já mencionou aqui no nosso projeto, tá? Então, se vocês quiserem saber um pouco mais, é só revisitar as aulas antigas. Beleza? A questão que eu trouxe, essas duas questões são do Enem, de anos anteriores. Então, vamos começar pela primeira aqui. Diante da hipótese do comprometimento da qualidade da água retirada do volume morto de alguns sistemas hídricos, os técnicos de um laboratório decidiram testar 5 tipos de filtro de água. Dentre esses, os 4 com melhor desempenho serão escolhidos para a futura comercialização. Nos testes foram medidas as massas de agentes contaminantes em miligrama que não são capturados por cada filtro em diferentes períodos em dia, como abaixo. Aí ele dá aqui o filtro 1, filtro 2, filtro 3, filtro 4, filtro 5, né? Quantos miligramas foram encontrados e a quantidade de dias. Aí no final ele pergunta assim pra gente: ao final, descarta-se o filtro com maior razão entre a medida da massa de contaminantes não capturados e o número de dias, o que corresponde ao de pior desempenho. O filtro descartado é. Então, essa questão, se a gente parar para pensar, ela é uma questão bem simples. O que ele pergunta para a gente? Ele pergunta qual é a razão, ali no finalzinho ele fala, entre a massa contaminante capturada, né, e o número de dias. Então, basicamente, a gente vai ter que fazer a razão entre esses valores aqui, né, que no caso são no caso do filtro 1, né, por exemplo, 18,6, 15,3, 18,4, 6,3, 3,2. Então, como a gente sabe que toda razão, né, é uma divisão, então simplesmente vai fazer as seguintes contas, né? 18 sobre 6, né, porque ele pergunta aqui, ó, a massa dos contaminantes não capturados e o número de dias. Então, a massa dos contaminantes fica aqui no numerador e o número de dias no denominador. Então, fazendo essas razões aqui, e pegando esses resultados, a gente tem os seguintes resultados respectivos, né? 3, 5, 4,5, 2 e 1,5. Aí ele pergunta aqui qual que tem o de pior desempenho, né? Que é com a maior quantidade de massa, né? Encontrada. Ao final, descarte-se o filtro com maior razão entre a medida da massa de contaminantes não capturado e o número de dias. Então, no caso, o número maior aqui é o 5, que é referente ao filtro 2. Beleza, pessoal? Aí aqui, no caso, é a questão letra B, né? Bom, vamos para a próxima questão aqui, que ela trata mais ou menos do mesmo sentido de questão, né? Ela fala o seguinte: um motorista de carro flex biocombustível calcula que abastecido com 45 litros de gasolina ou com 60 litros de etanol, o carro percorre a mesma distância. Então ele colocando no tanque do carro ali 45 litros de gasolina ou 60 litros de etanol, ele chegou à conclusão que vai fazer a mesma medida, a mesma distância vai ser percorrida com esses dois valores, né? Chamando de x o valor de litros de gasolina e de y o valor de do litro de etanol, a situação em que abastecer com gasolina é economicamente mais vantajosa do que abastecer com etanol é expressa por. Então ele quer aqui a razão da situação que representa quando a gasolina é economicamente mais vantajosa. Então como é que a gente vai saber isso? Ele deu aqui no enunciado que a gente vai fazer o seguinte, ó. Ele passou que x é gasolina e y é etanol. Então a gente já tem essas duas letras aqui referentes aos seus nomes, né? Então basicamente a gente vai fazer o seguinte: 45x e 60y, né, que é o valor de litros de gasolina que ele deu aqui no enunciado, e o etanol, 60. Então 45x, 60y. Agora a gente vai equacionar isso daqui. Ó, se a gente pegar o 45x e o 60y, ele pergunta pra gente em qual situação abastecer com gasolina é economicamente mais vantajosa. Então, o 45x ele tem que ser menor que o 60, porque esse valor do 45x tem que ser menor do que o 60y, para que seja economicamente mais vantajoso. Então, a gente fazendo essa desigualdade aqui, né, colocando o sinal de menor aqui virado por 45, a gente chega nessa inequação. O que a gente precisa fazer agora? Só isolar o x e o y. Então, a gente pega o y passa para cá, dividindo, né, e o 45 passa para cá, dividindo também. Então, a gente tem que x sobre y é menor que 60 sobre 45,
Então, como nenhuma das equações, nenhuma das respostas, na verdade, né, tem esse resultado aqui, a gente só precisa simplificar. Então, simplificando, a gente chega no resultado que x sobre y é menor que 4 terços, que no caso é a letra E. Beleza, pessoal? Espero ter ficado claro e obrigado pela atenção.